Vamos iniciar abrindo a palavra de Deus. Só um minutinho, deixa eu só encontrar onde é. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? A igreja em Tessalônica estava passando por um momento de tribulação, de luta e de angústia. E o seu pastor, um dos pastores daquela igreja, o pastor que fundou e depois foi embora, deixando um outro pastor no seu lugar, manda uma carta. E no meio dessa carta ele diz assim, no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que coisa jóia, que palavra. Então quer dizer que eu estou passando por tribulação e o pastor vem falando assim: não, meu irmão, dá graça. E essa é a vontade de Deus para nós. Sempre, meus irmãos, sempre há algo que podemos dar graças. Mesmo debaixo de uma avalanche de lutas, tribulações, reveses, acontecimentos inesperados, mas nós temos sempre vários e vários motivos para dar graças. Não dá graça pela batida do carro, pelo raio que caiu em cima de você, da sua casa, não pela fratura da perna, mas dá graça, dar graças ao Senhor Jesus por tudo que nos tem acontecido. Porque lá no final, nós sairemos vitoriosos. E aqui, no tópico desse texto aí, está vários conselhos à igreja. A vontade de Deus é que nós sejamos uma igreja grata, que aprendeu a isso, a ser gratos. O espírito de gratidão sobre as pessoas. Meus irmãos, esse espírito de gratidão é gratidão a Deus. Hoje eu ouvi a pastora Eunice, o pastor Cláudio falando sobre quê? Sobre obrigado, Senhor, por ter me enviado Jesus. Obrigado por isso, por aquilo. Meus irmãos, é isso, é um espírito autêntico de gratidão. E quero falar para vocês que já nesse início, o espírito de gratidão é igual a o principal dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos de aprender a ser gratos a Deus e a ser grato às pessoas que já nos ajudaram e nos estenderam a mão. Existe um espírito de ingratidão que paira sobre pessoas que não são maduras espiritualmente, que não são desenvolvidas espiritualmente, mas nós sabemos que esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja uma igreja grata. Vamos ver alguns exemplos aqui? Vamos abrir lá. Nosso tema principal então é esse, viu gente? A primeira carta aos Tessalonicenses 5, 18. E vocês vão ficar aí e espero que vocês até decorem esse texto, tá? Mas vamos para João, capítulo 11, versículo 41.
Também é um contexto de uma história bonita, mas eu quero ficar só nesse momento. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus aqui, ele não disse: Pai, andei uma distância grande, estou aqui, pelo poder que eu tenho, eu mandei tirar a pedra e tiraram. Não foi isso. O que ele disse? Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Olha, gente, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, ele passou o tempo inteiro dele mostrando gratidão ao Pai. Gratidão pelo ministério, gratidão pela vida, gratidão por tudo. Olha, gente, falando um pouco da questão humana, muito me entristece, me aterroriza, me dói, sabe? Quando eu vejo um filho sendo ingrato aos pais. Gente, isso é uma coisa tremendamente ruim. Um dia, o filho do Júlio Iglesias, qual que é o nome dele? Henrique Iglesias, é isso? Henrique Iglesias, não? Henrique Iglesias, né? Dando uma entrevista nos Estados Unidos, em Miami. Aí perguntaram assim: mas e aí, como é que você vê a sua carreira igual a do seu pai e tal? Olha, do meu pai eu só peguei o nome. Eu não tenho mais nada a ver com ele. Porque eu que fiz isso, eu ganhei isso, eu trabalhei nisso, eu estudei isso, eu. Talvez ele até tenha se esforçado, mas, querendo ou não, ele mostrou um espírito de ingratidão, sabe? Muito grande. Jesus era grato. E os anjos que estão no céu também são gratos. Vamos abrir lá em Apocalipse 4:9. Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Gratidão do próprio Filho e gratidão dos seres viventes, dos anjos e de todos que estão lá no céu. Salmo 50:14, do salmista Davi, diz o seguinte: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Oferece ações de graças. Ser grato é uma grande virtude. Não é, gente? Não é tão bom quando as pessoas são gratas, reconhecem o que os outros fazem para ela? Mas no ministério nós passamos o inverso disso. A gente fala dos judeus que o racinha endurecida, né? O pescocinho duro tal do judeu. Vai ser endurecido lá no Oriente, né? Mas nós, os crentes, às vezes somos a mesma coisa. Não, pastor, não vou na igreja mais não. Porque sentei do lado do irmão e o irmão nem para mim não olhou. Estou fora. Não, pastor, sorriu para a pessoa que estava do meu lado e nem sorriu para mim. Eu não volto nessa igreja mais não. E olha, e se esquece de vários e vários momentos de aconselhamento, de socorro, de cuidado, sabe?
esquecem de tudo o que foi feito por causa de uma besteira, de uma meninice, de uma carência extrema que não é solucionado num sorrisinho, num tapinha. Isso era só uma desculpa. Eu já contei para vocês a história do mutrecão, não já? Acho que já. Vou contar de novo. Eu participava de uma igreja convencional em 92. E a gente trabalhava muito e tal. E tinha uma irmãzinha nessa igreja que vivia passando problema com o marido. Ixi, o marido de vez em quando pegava ela e dava ali umas tacas, batia na cara, punha ela para fora de casa, aquele auê, chamava a polícia, não sei o quê. E um belo dia, essa senhora teve uma discussão com o marido. E eu sei que essa discussão foi avançando noite adentro até chegar 3 horas da manhã, e ela saiu de casa e foi atrás do pastor. E lá apertou a campainha, e aí 3 horas da manhã o pastor levantou e foi lá, estava de pijama, colocou uma roupa e tal, chamou a esposa, saíram receber a irmã e conversaram com ela, aconselharam, oraram, ficaram com ela até as quase 6 horas da manhã. Eu sei que essa irmã foi para casa bem, revigorada e tal. No final de semana, ela veio nos contar o episódio. Só que ela veio reclamar. E quando ela estava contando, ela falou assim, pois é, aí quando eu fui lá na casa do pastor, levanta aquele mutrecão de bermuda lá, nem para pôr uma calça para me receber. É um mutrecão. Que falta de gratidão. Não estou falando só de respeito, de temor a Deus, não estou falando nada disso. Estou falando de ingratidão. E às vezes, nós precisamos de conhecer casos assim. Para quê? Para que a gente não passe nem perto dessas condutas. Nem perto. E aqui eu estou falando de gratidão ministerial. Mas nós temos gratidão profissional, nós temos gratidão familiar. Gente, nós temos tantos tipos de gratidões. Vamos abrir Salmos 92, versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é dar graças a Deus e ser grato ao Senhor. Tem gente que não gosta de dar graças a Deus, tem gente que não gosta de cantar louvores, não acha isso bom. Sabe por quê? Porque são ingratos. É isso. Bom é cantar louvores. Gente, nós estamos no final do Campeonato Brasileiro. É chato ser repetitivo, mas um gol. Nós vamos usar esses exemplos o ano que vem demais na Copa, né? Que todo mundo vibra. Mas com Deus parece que falta o quê? Ânimo, amor, o todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força. Parece que falta. Falta amor, falta reconhecimento, falta gratidão, falta tudo. Ficam os irmãos louvando a Deus, mas numa preguiça. Mas numa preguiça que eu fico pensando assim, cadê a gratidão? E não é mais mostrar para os outros, não. É só para demonstrar para Deus o que Ele é, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Gente, a gente adora a Deus de qualquer jeito. Deitado, sentado, em pé, com o olho aberto, com o olho fechado, de qualquer jeito.
Mas nós temos de louvar a Deus com ânimo. E se todo mundo está em pé, por que você não fica? Se todo mundo levanta os braços, por que você não levanta? Se todo mundo bate palma, por que você não bate? Ah, pastor, minha semana foi tão difícil. É, meu irmão, difícil foi Jesus levar a cruz. Isso foi difícil. Difícil foi Jesus fugir dos pecados. Em todas as áreas, difícil foi isso. Ah, não, mas eu acho uma besteira. Você acha, meu irmão? Então você está precisando, é só se aproximar de Deus, que aí seu coração vai quebrantar, e você vai sentir uma necessidade de chorar aos pés do Senhor, de falar tudo o que Ele tem feito para você, de não estar se importando com a opinião dos outros, sabe? E tá no meio da congregação e falando amém, glória a Deus, é verdade. Mas vamos ver mais um pouco aqui. Salmos 35, 18. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. E agora, sai dessa, irmão, calado, mudo. Na hora que você vê o Corinthians caindo para a segunda divisão, você só falta morrer de alegria. Isso não é profecia contra o Corinthians, não. É só uma brincadeira, viu, gente? Mas nós precisamos abrir a boca para dar graças a Deus. Jovens, vocês têm força. Vocês têm vencido o maligno. Mas vocês têm força também para louvar a Deus muito mais do que a gente. Adultos, idosos, vocês já têm a experiência de poder abrir a sua boca para falar que Deus é maravilhoso. Sai desse comodismo, sai dessa mornidão. Está certo essa palavra? Mornidão? Porque mornidez também está certo. Está certo essa palavra? Quem sabe mornidão? Quem não é quente nem frio é morno. Quem é morno está fazendo o quê? É uma mornidão. Sai disso. Eu não vou entrar em teologia, mas diz que vomita da boca. Sabe o que acontece quando o cabra toma um veneno e chega no hospital? Faz o quê? A lavagem gástrica. Muitas vezes, antes de pôr os tubos, a gente dá pelo menos 10 copos de água quente para o cara beber. Sabe o que acontece? Chama o Juca. Vomita, põe tudo para fora. Então, larga de ser morno. Morno. Eu não estou falando para a gente ser uma igreja que descabela e tal, não precisa disso. Fé é uma fé racional. Só que nós estamos aquém dessa fé racional. Nós estamos a fé da múmia. Sabe que ninguém faz nada. Fica assim. Entra desse jeito. Foi boa, né? Celebração foi boa. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Fala alguma coisa, meu irmão. É isso. Seja grato. Reconhece o que Deus tem feito na sua vida. Exteriorize isso. Põe para fora o que Deus tem feito na sua vida. É através do seu testemunho que as pessoas vão aceitar Jesus. É através do seu testemunho que você vai edificar as outras pessoas, que elas também vão resultar em dar louvores a Deus. Crente múmia. Até o andar é devagar no reino de Deus. Não fala nada, não entende nada, e até o andar é rastejante. Meus irmãos, estou falando isso em uma congregação pequena, mas nós precisamos ser diferente.
ser diferente. O Espírito Santo está com liberdade, está visitando poderosamente um, o outro, e os outros estão aí, nem aí. O Senhor está falando no coração dele, destruindo fortaleza, ele está, ai, vontade de ir embora. Gente, nós precisamos quebrar isso. Isso é uma fortaleza. Fortaleza. Sabe o que é fortaleza? É algo que prende. São grilhões que prende e não deixa a pessoa crescer. Não deixa a pessoa desenvolver a sua fé. Gente, Paulo também, nós vimos que Jesus era grato, que os seres que estão no céu são gratos. Vimos os conselhos de Paulo, de Davi, e Paulo também dá um conselho. Aliás, dá um conselho e o reconhece diante de Timóteo. Vamos ler lá em 1 Timóteo 1,12? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo reconhecia que ele estava desenvolvendo o seu ministério, porque Deus assim queria. Então, e o seu ministério? O ministério de cuidar das crianças, o ministério como é que chama esse ministério aqui, gente? Da projeção, o ministério de sonoplastia. O meu ministério é carregar as caixas, né? Então, gente, o nosso ministério, o que acontece? Foi dado por Deus. Seu ministério de ser mãe, viu, Cristiane? Foi dado por Deus. Tudo o que nós desenvolvemos. Não é, Ezequias? O seu ministério aí na tesouraria. Meu irmão, tudo isso vem de Deus. O ministério do pastor Eli ali, ó, de ficar gravando as brincadeiras e as palavras que nós... Ficar editando, tirando as brincadeiras sem graça no horário errado aqui. Mas... 1 Tessalonicenses 5,18 diz o que, meus irmãos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Vamos repetir esse versículo? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. A nossa conduta como cristãos tem que incluir sempre a gratidão. Dizer graças a Deus. Nem pode e nem deve ser uma coisa monótona. Tem que ser a verdade expressa em seu coração. As ações de graças trazem à memória o que Deus tem feito por nós. Pastor Elton, Salmo 116, 13. Rafael, Romanos 7, 25. Rendel, 2 Coríntios 9, 15. Ezequias, Colossenses 1, 3. Juliana, Colossenses 1, 12. Pastor Rogério, Apocalipse 11, 17. E por enquanto só. Vamos lá? Fique em pé e leia de voz alta, só para a gente ver alguns exemplos. Salmos 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, vou ter gratidão com o que ele fez. Amém. Romanos 7, 25. Amém. O pastor Cláudio hoje falou isso, né, na oração dele. Ô Senhor, obrigado por o Senhor ter enviado Jesus. Obrigado por o Senhor ter enviado Jesus. 2 Coríntios 9, 15.
Gente, pelo seu dom inefável, indescritível, transcendente e inexplicável. É o dom da vida. Me desculpa os criacionistas, os evolucionistas, mas são uns tapados, uns cegos. Nós, os cristãos, somos criacionistas, ou seja, cremos na criação de todas as coisas por Deus. Não somos evolucionistas, não. Quem aqui já foi ameba? Levanta a mão. Quem aqui já foi qualquer outro bicho ou animal que não seja o ser humano? Levanta a mão. Não, pastor, mas isso leva muito tempo. Leva? Então tá. Se está levando muito tempo, cadê as transformações de agora? Cadê os animais se transformando agora? O ser humano transforma, cai o cabelo, aumenta a barriga e fica todo deformado. Mas fora disso, você já viu a girafa aumentando o pescoço ou diminuindo o pescoço? Igual querem crer os estudantes? Não. Colossenses 1:3. Amém. Damos sempre. Gente, sempre é o quê? Sempre. Não precisa arrumar outro. Sempre é sempre. No orar, não é orar sem cessar? Ou seja, não significa que toda hora... Não, peraí, meu irmão, não posso falar duas frases seguidas, não. Tem que falar uma frase e orar a Deus. Falar outra frase e orar a Deus. Não é isso. É falar com Deus sempre. Colossenses 1:12. Amém. Dá graças a Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus. Apocalipse 11:17. Graças a Deus, porque Ele está sentado à direita do Pai. Meus irmãos, hoje o nosso compromisso é com Deus. E nós precisamos ser gratos. Ser grato pela vida, ser grato pela salvação, ser grato pelo seu trabalho, ser grato pelo seu corpo, ser grato pelo que você tem para comer. Ser grato, ser grato, ser grato. Pastor Eliezer uma vez deu uma palavra aqui sobre onde estão os 9. Quem lembra dessa palavra? Ei, pastor Eliezer, eu lembro. Lucas 17, de 11 a 14. Essa palavra do pastor Eli falava sobre gratidão. Eu não vou entrar muito nesse texto, mas eu preciso entrar um pouco nesse texto. Por que eu preciso entrar nesse texto? Para os irmãos verem que Jesus, Ele se importava quando uma pessoa era grata ou não grata. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Não houve nem a imposição de mãos de Jesus. Eles não precisaram passar em cima de um corredor de sal. Eles não precisaram ter a imposição de 40 pastores. Eles não precisaram de pôr uma fitinha no punho falando Jesus cura. Eles não precisaram chorar ao pé de uma cruz. Não precisaram de nada. Bastou a palavra rema do Senhor ser liberada e eles crerem que aconteceria com eles. Um dos 10, vendo que fora curado, versículo 15, voltou dando glória a Deus em voz alta.
É em voz alta. É em voz alta. O Senhor me sarou. Que, meu irmão? O Senhor me sarou. O que foi, meu irmão? Você pode não acreditar, você é médico, mas o Senhor me sarou. É assim que a gente faz. Então os crentes chegam no meu consultório, mas prepara, rodeia toco para falar, doutor, sabe aquilo que eu tinha? Eu não tenho mais, porque Jesus me curou. Mas fica rodeando. Ah, eu sei que você é médico. Ah, eu sei que você não acredita. Ah, eu sei que a medicina não explica. Até chegar no ponto que Jesus me curou. Fala, glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, meu irmão. Ele cura mesmo. Não precisa rodear toco. Não precisa provar. Prova com a sua vida. Ele me curou. Se ele é do diabo, eu não sei. Eu sei que eu era cego. Agora é o quê, Melita? Agora eu vejo. Mostra a sua vida. Mostra você. Olha, não sei se esse caminho dos crentes é bom, não. Mas eu sei que minha vida estava destruída. Mas agora ela está no rumo certo. Gente, fala o que acontece com você. Ninguém está pedindo para você inventar a história da carochinha para convencer ninguém. Fale o que Deus fez na sua vida. Né, Valmir? Olha, posso ter vários defeitos, posso não ser um profeta televisivo, mas uma coisa eu sei, eu estava morto, agora eu vivo. E dei vida mais para 2. Não é isso não, Miro? Olha lá, que lindo. Onde é que nós paramos, gente? Em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ei, gratidão. Se ele pudesse, ele comia até a terra para mostrar o tanto que ele estava grato. Obrigado, Samuel. E este, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito por nós. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Sabe, os 9, os 9 eram da tribo de Israel, do povo de Deus. Esse que foi curado era meio que enxertado. Não era do povo de Deus, mas estava começando a crer nas coisas de Deus dos samaritanos. Isso traz para nós hoje. Todos nós aqui somos povo de Deus. Mas muitas vezes nós agimos com ingratidão. Talvez aquela pessoa que nem conheça a Deus, às vezes transmite mais gratidão a Deus do que nós que somos povo dele. É aqui. E vocês viram o percentual das pessoas gratas? 10%. 90% são o quê? Você faz parte de qual banda? Dos 90 ou do 10? Não responda não. Porque nós estamos desenvolvendo isso. Olha, gente, não vou falar aqui do leproso que era excluído, que não tinha trabalho, mas eu quero falar mesmo sobre o coração dessa pessoa. Ele reconheceu que a partir de Cristo, a vida dele iria mudar. E também quero focar no que Jesus perguntou. O que é que Jesus perguntou? Onde estão os 9? Fala, Felipe, cadê a sua gratidão? Fala, Ezequias, cadê a sua gratidão? Jesus está interessado nisso.
Fala, seu Francisco, cadê sua gratidão? Fala, Alê, cadê sua gratidão? Eles também não foram curados, não? Cadê a gratidão desse povo? Gente, muitas vezes a gente doa para as pessoas tempo, dinheiro, carinho, conselho. A gente dá o nosso melhor para a pessoa. E a pessoa não está nem aí. Não tem problema. Para você que está recebendo a ingratidão, você não pode pôr no coração o que você está fazendo para Deus. Você tem que saber quem você é e para que você foi chamado. Agora, isso vai pesar sobre o ingrato, porque Jesus está perguntando, fulano, cadê a sua gratidão? Ciclano, aonde está o seu reconhecimento por isso, por aquilo outro? Por coisinha à toa, a pessoa sai falando mal, reclamando, murmurando, não sei o quê. E Jesus está perguntando, não para a pessoa que você está reclamando dela, mas é para você. Cadê os 9? Cadê a sua gratidão? Não é isso, gente? Continuando o texto, fala assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ah, gente, é desse coração desse samaritano que a gente precisa, sabe? É dessa gratidão. Olha, eu recebi uma bênção, viu, pastor Wesley? Eu fui no monte 40 dias em seguida, só comi pão e água. E olha, eu fiz um jejum joia, porque eu sou forte para fazer jejum. Eu sofri muito, mas eu falo para vocês que o meu jejum, ele tem poder. Tem gente que é assim. Eu jejuei, eu orei de joelhos, eu li 10 capítulos da Bíblia todos os dias. Me ajudem aí, gente, mas eu lutei com Deus igual Jacó lutou, aí eu consegui a minha bênção. O que mais, gente? Eu fiz igual Daniel, 40 dias para receber a bênção. Meu irmão, o que você fez é até importante, porque mostra uma atitude positiva de fé sua. Ah, eu subi no monte todos os dias, e lá em cima do monte eu dei 40 voltas. Eu só não tinha o chofar, mas eu levei meu cantilzinho d'água. Gente, subir em monte não está errado, jejuar, lógico que não está errado, orar, lógico que não está errado. Mas o que você fez só mostra um posicionamento para com Deus. Mas quem faz o milagre é Deus. Não é a sua força, não é o seu esforço, o seu suor, não são as suas lágrimas, nada. Não é o seu passar fome, não é isso. Não é isso. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso me posicionar? Vou repetir. Precisa sim, mas isso não é o fator determinante. O fator determinante é o que nós lemos no começo. O que é que nós lemos no começo? Pastor Eunice, eu te sustento, eu te esforço, eu te fortaleço. Eu te fortaleço e te sustento. É Deus. Vamos repetir 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Vamos falar aqui 3 minutinhos sobre ingratidão. Ingratidão, vocês sabiam que é um espírito mundano dentro da igreja?
Pastor, mas antes de falar de questões espirituais, vamos falar de questão humana? Você já viu alguém de valor ser ingrato? Eu nunca vi um homem de valor sendo ingrato. O homem de valor, ele normalmente tem o coração grato. Grato a Deus, grato às pessoas. Vamos ler lá em 2 Timóteo 3, 1, 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, vamos ler comigo essas características negativas aí? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tá bom. E tem mais. Engraçado, tem duas coisas aí que me chamam muita atenção, que parece que são coisas que é do dia a dia. Desobedecer aos pais e ser ingrato. Mas isso tem um poder satânico, demoníaco, mundano por trás disso. Quem é filho de Deus? Quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quem tem a comunhão com o Espírito Santo é uma pessoa grata. Tem pessoas que pegam o seu salário e falam: nó, essa porcaria não vai aumentar não? Vai virar porcaria para sempre na sua vida. Chega na sua casa e fala: nó, que tapera. Ô meu irmão, é aqui que você mora? É aqui que eu me escondo. Meu irmão, cadê o seu coração grato, meu irmão? Meu irmão, cadê seu coração grato? As pessoas que convivem comigo sabem que eu olho muito para o retrovisor. Meus irmãos, eu sou de Pires do Rio. Pode sair alguma coisa boa de Pires do Rio? Pode, se Jesus Cristo estiver no processo. Era para eu estar lá em Pires do Rio. Sabe? Mais um da esquina, à toa. 3 horas da tarde, está lá todo mundo deitado no sofá, bebendo café e pitando um cigarro, né, Valmir? Não é isso? Está lá, sem futuro, sem estudo. Gente, glória a Deus, que o Senhor me tirou de Pires do Rio, me deu um rumo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu pude casar. Ah, pastor, glória a Deus, que eu não sou fácil, não. Difícil. Passa um dia na jaula com ele, né, Raicinha? É difícil. Esse carro aqui só vive dando problema. Meu irmão, seu carro só vai viver dando problema. Senhor, obrigado por esse carro. Senhor, obrigado por eu ter condições de ter esse carro. Senhor, obrigado porque eu não ando a pé. Talvez você está dentro do ônibus e olha para do lado, está o carro lá, uma pessoa numa Mercedes, lá no ar-condicionado, escutando um som joia. Você sabe o que você tem que fazer? Senhor, obrigado pela vida dele. O Senhor deu isso para ele. Mas, Senhor, eu também estou vendo aquela pessoa ali que não tem nem dinheiro para pegar ônibus e está andando até na casa dele. E se você for o que estiver andando até na sua casa, saiba que Deus tem te dado pernas. Seja grato pela sua perna. Seja grato pelas suas pernas. Gratidão tem que fazer parte da sua vida. Dificuldades você vai ter. Não, pastor, mas eu nasci para ser cabeça. Então pronto, o corpo de Cristo não existiria. Porque o cabeça é ele, e o corpo? Nós temos de ter os funcionários. O próprio Jesus Cristo falou que nós teremos os pobres. Até quando? Sempre. Meus irmãos, tem pessoas que se tiver um pouquinho assim,
se ensoberbece que você nem imagina. É o que a gente fala, subiu numa caixinha de fósforo, acha que está num palanque. Se Deus der para essa pessoa despreparada alguma coisa, Ele desvia da fé. Isso a gente conhece várias e várias pessoas assim. Então, se o Senhor ainda não te deu, se você não for um preguiçoso, um ocioso de carteirinha, se o Senhor não te deu, talvez é porque o Senhor está esperando você estar pronto. Agora, não reclame da sua condição. Busque melhorar financeiramente, busque melhorar nos relacionamentos, busque melhorar em tudo, não é errado não. Agora, não seja ingrato com Deus. Vocês sabem quando é que eu tinha condições de pagar uma faculdade? Hoje tenho fiéis. Nunca. Vocês sabem quando é que eu tinha condições de passar num vestibular? Com a minha sabedoria imensa? Nunca. Vocês sabem o que Deus faz? Ele tira a gente. Da onde? Da sarjeta e põe assentado com os príncipes. Tira de Pires do Rio e traz para a capital do país. E glória a Deus, eu não estou me ensoberbecendo aqui não. Só estou reconhecendo que eu não tinha a mínima condição de estar aonde eu estou hoje. E olha que eu não estou alto não, viu gente? Eu estou baixo, graças a Deus. Mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me pegado pela mão. E tem te pegado pela mão também. Nós só precisamos é abrir os nossos olhos e ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. É só isso, meus irmãos. É esse espírito de ver. Sabe de uma coisa, Rogério? Sabe seu braço aí com esse problema? Você já pensou se você tivesse quebrado o pescoço, se tivesse tetraplégico? Você já pensou, Cláudio, já que você riu do Rogério? Você já pensou se você não saísse da pinga que você vivia mamada nela? Hã? Pois é. Isso aqui era um cachaceiro. Aliás, deixa eu apresentar o clube dos cachaceiros. Está faltando um, mas tudo bem. Mas dos ex-cachaceiros, viu gente? O Senhor tirou eles do lamaçal da bebida e do vício. Você é grato? Pai e mãe, eu sou grato pela vida de vocês, viu? Sou grato a Deus. Na minha adolescência de rebeldia, muitas vezes eu achei que eu não devia ter nascido naquele lar, que meu pai podia ter sido outro, minha mãe podia ter sido outro, meus irmãos podia ter sido outros, que a cidade podia ter sido outro, que a questão financeira podia ter sido outro. Isso era tudo infantilidade e meninice. Eu sei que Deus me colocou no lar de vocês, porque Ele sabia que vocês iriam me abençoar no tanto que eu precisava. Sou grata a Deus, sabe gente? Porque não era para eu vir não. Era para minha mãe só ter 3. E o médico tinha orientado até a abortar. O médico falou, não era um aborto, coisa não. Olha, a senhora vai morrer. E glória a Deus por o Senhor não ter me abortado, viu mãe e pai? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Nós precisamos ver nessas coisas do passado, as coisas que acontecem. As coisas que acontecem. Isso é mão de Deus, meus irmãos. Isso é a mão de Deus. Eu quero ler. Não. Eu quero orar, vou ler depois. Vamos ficar em pé? Nós, aqui dentro desse salão, nós temos algumas pessoas que são ingratas e nós temos pessoas que são agratas, se é que existe essa palavra. Pessoa que parece que se esquece, não por maldade, por orgulho, por altivez, mas simplesmente não dá valor em algumas coisas que aconteceram, pessoas que ajudaram, bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ah não, isso aconteceu porque aconteceu. Gente, uma semana antes do meu vestibular, minha avó sonhou com um anjo, e o anjo falava assim, passa,
Passa. E ela acordou de manhã e falou, essa palavra foi para o Daniel. Ele vai passar no vestibular. Tudo o que a gente consegue, por mais que a gente se esforce, é bênção do Senhor. Vem do Senhor. E nós precisamos aprender essas coisas. Ser grato por uma palavra, por uma ajuda, sabe, por um tempo. Nós precisamos aprender essa gratidão. E nós vamos orar agora. E se você é uma pessoa ingrata, ou não tem se importado com essa questão de gratidão, você vai pedir perdão para Deus agora. Porque esse espírito humanista, mundano, vai sair das nossas vidas hoje. Dessas pessoas que têm isso. Quero que você, agora, nós vamos fazer um momentozinho. Você vai pensar nas pessoas que já te ajudou. Você vai pensar nas bênçãos de Deus que Deus te deu. Vamos começar pelas bênçãos de Deus? Começa agora, pensa aí, o que Deus tem feito na sua vida? Hein, Augusto? Pensa. Deus tem feito muitas coisas na sua vida. 30 segundos, dá para a gente pensar em algumas bênçãos, todas não, porque a gente também não tem essa condição. Porque Deus tem feito coisas que nós nem sabemos, nos livrado de tantas ciladas. Agora pensa nas pessoas que têm te abençoado, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, o irmão da igreja, alguém que já trabalhou com você, seu patrão, seu funcionário, seu sócio, pessoas que você compra dela, pessoas que você vende para ela, que uma vez você não tinha dinheiro, te vendeu fiado. Pensa em algumas situações que você estava e alguém te deu a mão. E antes de orar, abra seus olhos agora e olha para dentro desse salão, um para os outros, por favor. Vamos fazer essa dinâmica aqui. Ok? Olha se tem alguém. E tem. Eu quero que agora você saia do seu lugar, solte a mão do seu cônjuge. Solta a mão aí, Samuel. Solta a mão do cônjuge e vai para uma pessoa e declara, fala, olha, muito obrigado por você ter me ajudado. Olha, muito obrigado, eu sei que você nem lembra, mas uma vez você me deu um conselho. Olha, obrigado. Saia do seu lugar. Welcome. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Nós já estamos orando, se você não sabe. Nós já estamos orando. O Espírito do Senhor, o Espírito de gratidão está nesse local. Não se prenda não. Olha, coisas pequenas nós precisamos. Um convite que uma pessoa te fez. Vá na igreja. Olha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu dom inefável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar.